Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Padre Pedro Baldiceira, secretário da mesa diretora, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital. Ata da 26ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de abril de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia e Mauro de Nadal. Às 14 horas do dia 9 de abril do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Ricardo Alba, João Amin, Felipe Estevão, Moacir Sopelsa e a senhora deputada Luciana Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Mauro de Nadal, MDB, Ismael dos Santos, Bloco Social Democrático, e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo, Bloco Social Liberal. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 151 a 156/2019 e as moções números 154 e 155/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 303 a 319/2019 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações números 437 a 463/2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna as senhoras deputadas Ana Caroline Campagnolo e Ada de Luca, bem como os senhores deputados Fernando Krelling e Márcios Machado e Nilson Berlanda. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, era o que nós tínhamos para hoje. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Deputado inscrito para falar, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e a todos que acompanham esta sessão. Também ao público que acompanha, eu imagino que estejam aqui em função da votação do veto dos hospitais filantrópicos. Já adianto o meu voto, pela derrubada do veto e a favor dos hospitais filantrópicos de todos os municípios catarinenses. Penso que esse seja provavelmente o voto da grande maioria dos parlamentares catarinenses.
Mas quero me manifestar no dia de hoje em relação à frente parlamentar da Eletrosul, que nós lançamos ontem, ao final da tarde, trazer um pouco o grande debate que lá fizemos com a presença de parlamentares, com a adesão de parlamentares e também com a participação de várias entidades representativas dos trabalhadores, dos servidores da Eletrosul. Nós decidimos, ao instalar a frente parlamentar, que, aliás, é composta por 10 deputados estaduais, de 5 partidos diferenciados, né, entre os quais eu destaco o Partido dos Trabalhadores, o MDB, o PSD, o PSL e o PSB. Então, esses 10 deputados que aderiram à frente parlamentar estão em comum acordo discutindo a importância que tem a manutenção, a permanência desta empresa em Santa Catarina. Também discutimos quais as ações, e quero trazer aqui o grande desafio que é, em pouco espaço de tempo, nós temos apenas um mês praticamente, nós sensibilizarmos as autoridades a nível nacional e estadual para que, suprapartidariamente, façam a defesa desta empresa. 6ª maior empresa catarinense, que tem crescido muito do ponto de vista do seu faturamento, tem um faturamento, ou melhor dizendo, tem um orçamento, né, um patrimônio de 6 bilhões de reais, e lucro líquido só nos últimos 3 anos superior a 1,5 bilhões de reais. Mais do que ser uma empresa catarinense, e aí não é nenhuma briga com o Rio Grande do Sul, nós queremos aqui preservar tudo que representa a sede da empresa em Santa Catarina, do ponto de vista dos impostos, do ponto de vista dos empregos, são mais de 1.300 funcionários, só aqui na Grande Florianópolis, 600 funcionários, portanto, acredita-se que gira no comércio local, na economia de Florianópolis, em torno de 3 milhões mês, em função desses empregos gerados. E mais do que isso, é o que significa do ponto de vista do país, né, da empresa, para os catarinenses, uma empresa que gera energia e transmite energia. Então, nós reafirmamos nesta frente parlamentar lançada ontem, que vamos fazer todos os movimentos necessários para que seja revertido. Hoje pela manhã, eu conversei com a deputada federal Carmen Zanotto, que coordena a frente parlamentar, a bancada, melhor dizendo, a bancada federal catarinense, e ela se comprometeu, inclusive, em pautar esse tema a partir de amanhã na bancada federal, que passa a ser coordenada pelo deputado Rogério Mendonça, né, Peninha. Então, é uma ação que nós decidimos ontem, a articulação em Brasília. Também precisamos, Coronel Mocelin, da sua ajuda, precisamos que o governador receba esta comitiva. Nós já pedimos ao governador uma audiência, mas estamos estranhando, inclusive, porque não tem sido a postura dele tem sido de nos receber, e faz mais ou menos 15 dias que estamos aguardando esta audiência para que o governador receba uma comitiva pequena, 5 ou 6 pessoas, que estão preocupados com a Eletrosul e que ele diga o que ele pensa como governador sobre a Eletrosul. A palavra do governador nesse processo é fundamental e ele precisa se posicionar publicamente sobre isso. Então, nós estamos aguardando esta audiência e também vamos mover ações jurídicas necessárias no sentido de preservar esta empresa que gera energia em 3 estados do Sul e também o Mato Grosso.
Tem muito patrimônio investido e nós queremos preservá-la. Um outro ponto, deputados, que eu quero trazer aqui é uma preocupação muito grande que a gente tem de uma obra que não sai do papel e que já teve muitas idas e vindas, que é as obras da nova adutora do Oeste Catarinense. Eu quero recuperar aqui o histórico para que o cidadão possa entender do que eu estou falando e como esta obra pode contribuir com o acesso à água na região oeste de Santa Catarina. Em 2014, a presidenta Dilma anunciou 200 milhões de reais para esta obra. Isso seria feito por convênio entre a Casan e o Ministério da Integração Nacional. Os recursos seriam ainda na época do PAC 2. Isso em 2014. Em setembro de 2015, a Casan lançou o edital de licitação para fazer a obra. Mas em março de 2016, foi publicado o resultado da licitação feita pela Casan. A empresa que ganhou foi a empresa Itajuí Engenharia de Obras Limitada. O valor da obra, R$ 220.476.000. Em agosto de 2016, a Casan cancelou toda a licitação da obra. E o cancelamento teve uma razão, que foi a representação do Tribunal de Contas da União, que questionava supostas irregularidades. 7. Foi publicado o resultado do edital dos materiais para as obras, as tubulações. A empresa que ganhou foi a empresa Centerval Industrial Limitada. E o valor só dos materiais ficou em R$ 76.190.000. Em dezembro de 2018, foi publicado o resultado do edital dos materiais para a obra, as tubulações. A empresa que ganhou foi o consórcio de empresas Cosat Etesco Enfio, o valor de R$ 111.887.000. Deputados que atuam mais no Oeste ou que estão preocupados com essa questão, eu quero trazer outras informações. Esta grande obra, ela vai atingir meio milhão de pessoas do Oeste de Santa Catarina. Em especial, Chapecó, Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta e região. É uma obra que tem a capacidade para a estação de tratamento de produção de 1.252 litros por segundo às margens do rio Chapecozinho. Estações de recalque, uma macroadutora com 57 quilômetros, e também serão construídos 2 reservatórios, um em Xaxim, com 3,5 milhões de litros, e Xanxerê, 6 milhões de litros. É a obra que prevê já o crescimento da região por 30 anos. Então, vocês compreendem o quanto esta obra é fundamental. Nós aprovamos aqui na casa uma indicação de nossa autoria, pedindo a agilização, porque todo o processo está concluído. O que está faltando, deputados? Que o governo federal libere o recurso que já estava previsto. Então, quero fazer esse chamamento aqui. Está na mão do governo federal liberar os 220 milhões para a adutora. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Obrigada. Desconta a minha tosse aqui, que já dá os 30 segundos. Então, obrigada, presidente. Nós precisamos do empenho para que o governo federal libere. Falei com a presidenta da Casan e ela disse: deputada, só precisamos que o governo federal libere o recurso, porque tudo está organizado e feito. Então, faço essa denúncia aqui também, mas este pedido para que a gente atenda a população do Oeste de Santa Catarina e logo. Obrigada. Pelo tempo de até 10 minutos, ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Ivan Nats. Na ausência do deputado
Kennedy Nunes. Eu vou substituí-lo. Não. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhoras deputadas. Depois de alguns dias longe da tribuna, venho a essa casa para conversar com vossas excelências de um tema extremamente atual. O que aconteceu no Rio de Janeiro, nesses últimos, ontem, né? Na madrugada de sábado para domingo. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro é resultado da irresponsabilidade dos homens públicos em preparar uma cidade para os efeitos climáticos que todos nós sabemos serão cada vez mais recorrentes. E essas 10 mortes que aconteceram no Rio de Janeiro, e essa é a minha preocupação, não é, senhores deputados, obra do acaso, da chuva. Não. Essas 10 mortes que aconteceram no Rio de Janeiro e esses prejuízos materiais que assolaram o Rio de Janeiro, mas assolam todas as cidades do país constantemente, é resultado da irresponsabilidade, é resultado da falta de planejamento, é resultado da incompetência de gestores que muitas vezes se colocam à disposição de gerenciar um cargo público, de ser prefeito de uma cidade, de ser um homem público, sem a mínima capacidade política de gerenciamento, de conhecer efetivamente o que é preparar uma cidade para aquilo que ela efetivamente precisa estar preparada. Cada vez mais a chuva mata, cada vez mais os alagamentos destroem, cada vez mais a gente vê o resultado dessa intempérie, dessa chuva, desses acontecimentos, levando vidas, e vidas muitas vezes inocentes, vidas de pobre, deputada Ada, vidas daqueles que mais precisam, patrimônio das pessoas mais pobres, mais simples. Eu não vi nas imagens de televisão do Rio de Janeiro nenhuma mansão sendo destruída pela chuva. Eu não vi nas imagens do Rio de Janeiro nenhuma grande loja sendo afastada pelas chuvas. O que eu vi no Rio de Janeiro, nas imagens, foi a situação das pessoas mais pobres, mais necessitadas, mais carentes, sendo levadas à morte pela enxurrada e o patrimônio que essas pessoas constroem sendo destruído pelas águas da chuva. Deputada Ada. Deputado, parabéns pela sua provocação, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Na minha ótica, é a falta de prevenção. Porque a prevenção não dá voto, entende? Então, as obras também ficam enterradas. Ninguém vai perceber que ali houve um preenchimento de um buraco. Enfim, ontem que se viu pela televisão foi calamitoso. Estava na cara, limpar bueiro dá voto. Para que limpar bueiro? Não é verdade? Então, está na cara que tudo é falta de prevenção. Como não é só na parte estrutural, é na parte da saúde, é na parte da educação, é a prevenção. Isso. Planejamento, paralelo, prevenção. Parabéns. Obrigado, deputada Ada. É sempre um prazer. Por favor, faça mais intervenções quando estiver ocupando essa tribuna, que a experiência de Vossa Excelência nos ajuda muito. De fato, senhora deputada, não tem investimento, não se tem investimento em prevenção. Se trata isso tudo com descaso permanente, e o resultado é esse aí, prejuízo, morte, a incompetência do Estado presente nessas ações que a gente vê na televisão. Deputado... Me concede uma parte, deputado? Queria parabenizar o deputado Ivanates por trazer esse assunto tão importante aqui para a Assembleia Legislativa. Nós que somos catarinenses, principalmente o senhor que vem lá do Vale do Itajaí, nós já sofremos por diversas vezes calamidades, piores até do que a que vem acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, esse ano, vem sendo repetitivamente castigado, e realmente o planejamento é muito importante. Como a deputada Ada falou, antigamente, colocar cano embaixo da terra para fazer saneamento básico também não dava voto, e hoje, que bom que é mais reconhecido. E essa situação de prevenção é muito importante, principalmente para o nosso Estado, que na época de setembro, outubro, a gente já sabe
que o impacto das águas vai ser grande no estado e que a gente possa fazer sempre a prevenção. Obrigado, deputado Amin. O que aconteceu no Rio de Janeiro nos traz um alerta. Não é só para o Rio de Janeiro, é para todas as cidades do país, e em especial para o nosso Vale do Itajaí, deputado Mocelin. Nós que vivemos constantemente essa questão. A sua Itajaí, deputado Mocelin, que precisa fazer drenagem no rio Itajaí Mirim, que tem um projeto pronto para fazer a drenagem daquele rio, daqui não vai demorar. É um aviso. É um aviso. Se chover em Itajaí, vai acontecer a desgraça que aconteceu no Rio de Janeiro. Espero que não, com tantas mortes, mas está carimbado. Se não fizer a prevenção, como falou a deputada Ada, o resultado a gente já sabe o que vai acontecer, deputado Mocelin. Obrigado pela parte, deputado Ivanatos. Só para ter uma ideia, Itajaí tem 5.000 famílias em área de risco só. E as pessoas, o poder público, fecha os olhos, muitas vezes, para as invasões em morro, em costas, beira de rio, áreas alagáveis. Nós construímos, muitas vezes, nossas cidades em chamado leito secundário do rio. Itajaí-Açu é um exemplo. Ele sempre alagou, só que as pessoas se colocaram lá. E o grande problema é justamente esse, é a resiliência das pessoas quando o poder público faz um trabalho de prevenção. Eu dou um exemplo. Jaraguá do Sul, a Defesa Civil fez um trabalho de drenagem, de dragagem, aumentou as galerias para ter a drenagem da água pluvial, e a mesma chuva que deu em Jaraguá do Sul, deu em Joinville. Joinville afetou muito a cidade, Jaraguá do Sul não atingiu uma família. O secretário da Defesa Civil, o João Batista, me falava isso. Só que, infelizmente, nós não temos um centavo de recurso federal para prevenção, só para recuperação, né? Então, é um trabalho, parabéns pela iniciativa de trazer esse tema, e é fundamental importância que o poder público comece a trabalhar mais na área de prevenção. E não é difícil, quando dá esses eventos adversos que a gente chama, sempre ocorreram, só que quando as famílias estão em áreas alagáveis é o que acontece, ou em área de risco em costas. Parabéns. Concordo plenamente, deputado Mocelin. Nós somos 90% da população brasileira vive em área urbana, né? Então nós precisamos corrigir o passado. A ocupação desordenada que a gente vê, é só olhar aqui para fora, né, da Assembleia Legislativa, a ocupação desordenada e enfrentar esse desafio. Um governo, um gestor tem que enfrentar esse desafio. Na minha cidade também, cada vez que eu olho, deputado Márcio, para o morro eu vejo mais ocupação. Eu vejo áreas que foram consideradas de risco, continuamente sendo ocupadas. Então, a gente tem que planejar o futuro. Um gestor, ele tem que olhar para o futuro. E o que eu quero chamar também a reflexão de Vossas Excelências, e aí diz respeito ao governo federal, é o menosprezo. O menosprezo que eu vejo do secretário, do ministro de Tecnologia, e o ministro de Meio Ambiente, que tratam essas questões climáticas com desprezo. Eu vi duas falas do ministro do Meio Ambiente, que, aliás, tem muitas coisas positivas que precisa ser reconhecido, que me impressionaram. Eles não reconhecem as agressões ambientais como um fator climático. O próprio ministro das Minas e Tecnologia, o nosso astronauta, disse que os fatores climáticos não têm importância para o clima, para a alteração de clima. O governo tem que conhecer isso, não tratar isso aí como uma política, não podemos tratar isso como uma política ideológica. Nós temos que tratar esse tema como uma política de Estado, enfrentar efetivamente com a prevenção, com os estudos. Senhores, os cientistas, e é bom que o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Tecnologia revejam o seu posicionamento. Os cientistas que sustentam todas as avaliações da ONU já disse que vai piorar. Vai piorar. Vão ser mais tufões, o nível do mar deve aumentar significativamente. A gente está vendo aqui no município de Navegantes, onde era praia, agora virou costão. Virou costão a praia de Navegantes, num canto dela. É resultado que o oceano está mudando o seu comportamento. Então, a gente tem que observar esses sinais,
e fazer esse desafio, enfrentar com prevenção as novas condições climáticas, preparando o cidadão para a ausência da desgraça. Muito obrigado, senhores deputados. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Sargento Lima. Boa tarde a todos, senhor presidente, membros da mesa, meus demais pares, aqueles que nos assistem pela TVAL e pelas redes sociais, através dos seus dispositivos móveis, que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Bom, tendo em vista que o nosso tempo hoje vai ser corrido, né? Então, estou usando esse espaço hoje somente para comunicar, né, que hoje é a primeira reunião da nossa Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada. Então, quero estender os convites a todos os nossos deputados que estão aqui nessa casa hoje, que se sintam bem à vontade, tá? Serão muito bem recebidos lá dentro. E convidar também a todos os nossos agentes de segurança privada da cidade de Florianópolis, que têm condições de vir até aqui hoje, às 17 horas no plenarinho, tá? E também os meus amigos, meus irmãos de farda, os policiais militares, policiais civis, enfim, todas as pessoas estão ligadas ao ramo da segurança, tanto pública quanto privada. É uma frente parlamentar que visa a proteção das instituições, né? De assegurar a cada uma dessas pessoas aí a perpetuação das nossas carreiras e que todos tenham uma oportunidade de deixar ali a sua opinião. É uma frente que ela visa uma criação de fóruns para a participação de todos e vou ficar muito feliz, muito contente mesmo com a presença de todos os senhores. Muito obrigado e aguardo a cada um dos senhores nas 17 horas no plenarinho. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, colegas deputados, todos que estão nos acompanhando pela TV Legislativa, senhoras e senhores que estão presentes aqui no Parlamento Catarinense. Hoje à tarde, senhor presidente, nós temos votações importantes aqui no plenário, principalmente de vetos do nosso governador, né? Retirou o veto, mas não retira a minha fala, que sem dúvida nenhuma é uma fala importante, uma fala atual e que sem dúvida nenhuma vai ao encontro do que os catarinenses esperam do trabalho desse parlamento. Nós iríamos, né, votar hoje à tarde o veto do governo do estado, onde ele destina 10% do Fundo Estadual de Saúde para hospitais filantrópicos, né? Eu já quero adiantar aqui, deputado Ivan Nats, que o meu voto é pela derrubada desse veto e a favor dos nossos hospitais filantrópicos. Até porque neste último final de semana, o nosso hospital da minha cidade, da cidade de Timbó, que atende mais 4 municípios da região do Médio Vale do Itajaí, o nosso Hospital e Maternidade Oase, ele lançou um comunicado na imprensa, onde ele dizia que iria atrasar o salário dos seus funcionários para o dia 8 de abril, porque ainda o serviço prestado pelo governo do estado não havia sido pago e eles teriam que encontrar uma solução via empréstimo bancário. Quando nós fomos prefeito da cidade de Timbó durante 8 anos, nós entendíamos que o nosso Hospital e Maternidade Oase, pela sua importância, não só na cidade de Timbó, mas pela sua importância regional, ele não poderia fechar suas portas. E por isso que em 2011, tanto a Prefeitura Municipal, como toda a sociedade timboense, as prefeituras dos municípios vizinhos se uniram para buscar soluções para que o hospital deixasse de vez para trás o fantasma de fechamento. Conseguimos, depois de 8 anos,
da cidade de Timbó, da empresa que gere o nosso hospital, das senhoras luteranas da OA7, dos municípios vizinhos, dos nossos empresários, da nossa comunidade. E depois, quando nós vemos nesse fim de semana um comunicado desse, nós ficamos tristes, porque lutamos tanto, e vemos que essa realidade, que é do nosso Hospital Oásis da cidade de Timbó, está dentro da realidade dos 182 hospitais filantrópicos de Santa Catarina. E nós tivemos a oportunidade, no meados de março, de poder conversar com o nosso governador do estado, na cidade de Blumenau, e termos entregue a ele um documento, onde nós pedimos o montante que o estado deve a esses hospitais e o dia do pagamento. Porque esses hospitais filantrópicos, pela sua essência, eles atendem o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E todos nós sabemos que o SUS é um sistema generoso. Ele quer abraçar todo mundo, ele quer atender todo mundo. Porém, ele remunera de maneira capitalista. E nós precisamos, enquanto parlamento, poder ajudar o nosso governo do estado a levar para essas pessoas, para esses hospitais, soluções através dessa casa, como é desse projeto que destina 10% do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos, para nós podermos manter esses hospitais de pé. Porque o nosso Sistema Único de Saúde, ele atende quem mais precisa, aqueles que não têm plano de saúde privado. E nós precisamos, enquanto parlamentares, podermos ajudar o governo do estado a encontrar soluções para que os nossos hospitais filantrópicos não passem por mais ainda momentos de dificuldade como já estão passando. Quero agradecer também o nosso governador Moisés, que sensibilizou com a nossa manifestação no final de semana e fez parte do pagamento da dívida que tinha com o nosso Hospital Oásis. E eu, com muita humildade, ontem pelas redes sociais, agradeci o nosso governador por esse gesto sensível com a causa do Hospital Oásis da cidade de Timbó. Mas um caso mais emblemático ainda, nós temos do lado da cidade de Timbó, ali no Médio Vale do Itajaí, que é na cidade de Indaial, onde recentemente o prefeito municipal teve que intervir no hospital para poder também salvar ele do fantasma do fechamento, utilizando recursos públicos municipais, utilizando aí não fechem suas portas. Portanto, a votação, a derrubada do veto do governador Moisés, que destina 10% do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos, deve ser uma grande prioridade desse parlamento, porque nós precisamos ajudar e salvar os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Meu muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra, deputado Onir Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, todos que nos assistem pela TVAL. Eu estou fazendo uso da palavra hoje para trazer aos colegas e a todos os de casa a uma reflexão. A questão das escolas, principalmente escolas públicas. Faço uma proposta aqui de que seja feita uma gestão compartilhada das escolas, não no sentido aquele que nós colocamos de fazer uma gestão compartilhada entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação e a Segurança Pública, mas entre pais e alunos e professores e gestores da escola. Eu falo isso fazendo um paralelo com a questão das APAES. As APAES é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu acredito que nenhum pai gostaria de ter um filho, faz questão de ter um filho num colégio de APAE. Mas quando ele precisa colocar o filho dele na APAE,
ele se envolve, ele busca melhores condições para que aquele seu filho possa estudar naquela escola. Eu visitei a APAE de São Miguel do Oeste, para ter uma ideia, eles têm 185 alunos. Eles possuem lá 16 professores do Estado, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, e possuem 18 funcionários próprios. Só o ano passado, por exemplo, eles conseguiram mais de R$300 mil em doações e campanhas, eventos que eles fazem para arrecadar fundos para manter aquela APAE funcionando. Eles possuem lá hipoterapia, hidroterapia, com hidroginástica, com água, com piscina aquecida, salas de musculação, sala de reabilitação, toda a estrutura necessária, a maior parte dela é mantida pela APAE, com mais de 50 funcionários, voluntários se dedicando lá. Eu transporto isso agora para os colégios públicos, na qual as APPs, se elas tivessem o mesmo envolvimento da APAE, imagina as condições que os filhos teriam para estudar num colégio público. Eu tenho visitado frequentemente, quase todas segunda-feira ou sexta-feira, quando não tem sessão aqui, eu tenho visitado escolas públicas. E eu tenho conversado com os diretores, com os professores das escolas, eles me trazem as maiores dificuldades. Imagina o que é manter uma escola pública com R$10 mil por ano, que é aquele cartão, que eles possuem, por exemplo, a Vitor Meirelles, lá em Itajaí, que eu visitei sexta-feira, o diretor tem R$10 mil no ano para aquelas pequenas despesas. E eles me colocavam que, até pouco tempo, eles poderiam pedir doação ou até uma mensalidade dos pais. Eu faço o seguinte questionamento: eu tenho condições de pagar um colégio particular e pago R$1.000 por mês no colégio particular, não reclamo. Daí eu coloco meu filho, minhas condições financeiras diminuíram, eu coloco um filho numa escola pública. E eu não tenho condições de pagar R$10 por uma APP para ela ajudar a manter a escola. Eles dizem que tem escola, por exemplo, Escola Básica São Miguel, onde eu estudei lá até a 8ª série, era R$3 a mensalidade da APP e a maioria não pagavam. Antigamente tinha cantina nos colégios, que a APP poderia manter uma cantina que ajudava a fazer a manutenção das escolas. Hoje está proibido manter cantina na escola pública. Ali no Vitor Meirelles, por exemplo, o diretor me colocava que sempre no intervalo tem 5 ou 6 ambulantes nas grades vendendo lanche para as crianças, ou repassando não sei o que para aquelas adolescentes que estão ali estudando no intervalo, que poderiam ter um lanche mais com controle de qualidade, que poderia estar rendendo condições da APP para manter a escola. Eles, quando tinha cantina aqui, todo ano a gente pintava a escola com o dinheiro da cantina. Um ano na parte interna, um ano na parte externa, fazia toda a manutenção da escola. A gente cria legislações, de repente até bem intencionada, mas que engessa totalmente a escola pública. Não, é proibido pedir doação para os pais, é proibido cobrar mensalidades. Por exemplo, os colégios militares, se eu não me engano, aqui em Santa Catarina é R$100 a mensalidade, não é isso, deputado Lima? R$100. E inclusive, foi questionado isso no Supremo, e o Supremo considerou legal essa mensalidade, que ajuda a fazer a manutenção, que reverte em benefício para os seus filhos, porque com uma mensalidade ali numa APP, ela consegue dar as condições que os filhos não têm. Quebrou uma torneira, o vaso sanitário está estragado, ou um ar-condicionado danificado. Então, aquelas condições que teriam fazer os pequenos reparos, a escola não tem condições, que com R$10 mil, R$15 mil, que é o que tem por ano naqueles pequenos concertos, não são suficientes para manter uma escola pública de qualidade. Então, eu faço aqui uma reflexão para os pais se envolverem mais com seus filhos. Eu passava agora, cortaram essa semana a grama, que já era um capim que estava batendo na janela, ali no Colégio Nereu Ramos, ali em Itajaí. Então, parecem uns colégios abandonados, mal pintados, danificados, os banheiros públicos. Vá uma vez por mês, que seja, visitar a sua escola dos seus filhos e verifiquem em que condições seus filhos estão estudando. E será que não dá para se envolver um pouco mais, a exemplo das APAEs?
dá graças a Deus que não precisa ter um filho na PAI e vai ajudar seu colégio, para que ele tenha um estudo melhor. Então, esse é o apelo que eu faço para os pais, para os alunos, que cuidem mais, que aqueles colégios públicos não é do governo do Estado, não é da União, não é do município, é dos pais e dos alunos daquela comunidade que tem que se envolver mais, um pouquinho mais com isso. Essa é a reflexão que eu faço. Obrigado, presidente, e a todos que nos assistem. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Fabiano da Luz, pelo tempo de até 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Gostaria de registrar a presença na casa do presidente da Associação Comercial e Industrial de Blumenau, a nossa CIB, a mais antiga do Estado, do Avelino Lombardi. Ele que vem a Florianópolis e a Assembleia Legislativa para participar da abertura da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Privada de Santa Catarina, de autoria do deputado Sargento Lima. É uma honra para nós tê-lo aqui na casa, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, que vêm aí com uma expectativa para acompanhar a votação daqui a pouco, ao veto da destinação de recursos aos hospitais, do qual nós somos parceiros dos hospitais, por saber a importância que esses têm. Mas ontem, senhor presidente, nós acompanhamos o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Carlos Hassler, em uma visita ao oeste catarinense. Levamos o secretário a conhecer a realidade da SC 160, alguns trechos de rodovias estaduais do oeste de Santa Catarina, a realidade com que se encontram, a precariedade com que se encontram. E aproveitamos também, apresentamos ao secretário uma das grandes obras que tem hoje, que é o consórcio de asfalto, que envolve os municípios de Pinhalzinho, Saudades, Modelo, Nova Erechim, Serra Alta, Sul Brasil, Campo Herê, Saltinho, Bom Jesus do Oeste, Cunha-Porã, Palmitos, Cunhataí, São Carlos e também Águas de Chapecó. Mostramos ao secretário e aos 3 supervisores regionais do DEINFRA de Chapecó, Joaçaba e São Miguel do Oeste, que foram conhecer esta experiência de um consórcio entre municípios que têm uma usina de asfalto, que fazem a recuperação de trechos que pavimentam rodovias rurais, que pavimentam as ruas dos perímetros urbanos desses municípios, e estudamos, junto com os secretários, técnicos, engenheiros, laboratoristas, a viabilidade de convênio, de parceria entre o governo do Estado e os consórcios públicos para ajudar na recuperação e manutenção das rodovias de Santa Catarina. Nós sabemos e ouvimos do relato do próprio secretário que hoje ele tem um limite financeiro de 2 milhões por mês para recuperar todas as rodovias de Santa Catarina. Somente o Oeste precisa de 150 milhões, o Estado precisa mais de 800 milhões para recuperar as rodovias estaduais. Então, nós procuramos mostrar ao secretário uma experiência que deu certo. O secretário visitou rodovias estaduais, visitou rodovias rurais que são pavimentadas, como no caso Pinhalzinho, e a partir daí vai se construir uma ideia de um convênio, de uma parceria. É importante que o governo do Estado tenha esta atitude de buscar essas experiências, e a gente tem que também reconhecer a disponibilidade do secretário em ir conhecer o Oeste e conhecer as estradas do Oeste de Santa Catarina. É uma postura bem diferente do governo do Estado comparado ao governo federal, que aqui não dá nem para comentar, né? Governo federal, o presidente, ele não só fala besteira, como só faz besteira, e a gente percebe que o governo do Estado tem uma postura totalmente diferente, o governador Moisés determinando e liberando o secretário para que fosse conhecer esta nova experiência de gestão pública que dá certo. Esperamos que realmente a gente consiga construir essas parcerias e recuperar de uma vez por todas as rodovias do nosso Estado. Por outro lado, aproveitar aqui a oportunidade e o espaço, nós criamos há
Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas, Celesc, Casan, Epagre, Cidasc, enfim, todas estas e as demais, por entender a importância e a diferença que a empresa pública tem, que uma empresa, como no caso a Celesc, sendo pública e sendo privada. Sendo privada, o lucro tem que ser financeiro. Sendo pública, o lucro é o maior atendimento à população. Inclusive, senhor presidente, dia 24, nós vamos ter aqui uma audiência pública na casa para justamente discutir a Celesc, esta grande empresa e a sua atuação aqui em Santa Catarina. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB. Com a palavra, sua excelência, o deputado Romildo Titon, diretamente de Campos Novos para toda Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os deputados e deputadas que compõem este legislativo. Subo à tribuna no dia de hoje para relembrar aos colegas que estavam aqui em 2009 e também para aqueles que chegaram na última eleição. O Código Ambiental de Santa Catarina está completando 10 anos de sua efetivação. 10 anos atrás, no dia 31 de março de 2009, esta casa fez um dos seus maiores atos na aprovação do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina e ao ser o primeiro Estado a tomar essa iniciativa de criar uma legislação própria de acordo com a sua realidade econômica e com suas peculiaridades. No dia 13 de abril de 2009, deputado Mauro, Vossa Excelência, o padre Pedro, que estavam aqui na época, deputado Sareto, neste dia 13 de abril, lá em Campos Novos, no Galpão Crioulo, o governador Luiz Henrique da Silveira nos brindou com a sua presença e também sancionando a lei que nós aprovamos aqui, sem nenhum veto, prestigiando aquela área, aquela região, não pelo fato desse deputado ser o relator, mas valorizando uma área produtiva, que é o meio oeste catarinense, e que era um dos setores mais prejudicados naquela época pela legislação federal, que criava uma insegurança jurídica muito grande e que, sem dúvida nenhuma, amedrontava a toda a classe que pertencia ao agronegócio catarinense. Ao completar os seus 10 anos, nós poderíamos dizer que foi uma legislação que nós fizemos, mas que ainda carece, deputado Ivan, de muitos aperfeiçoamentos, na medida que o tempo vai andando, ela precisa ser aperfeiçoada, mas foi uma legislação que a gente conseguiu, num consenso, foi o que deu para ser feito. Foram feitas por várias mãos. Nós chamamos aqui na Assembleia Legislativa, numa discussão por 8 meses, onde buscamos o apoio dos segmentos da sociedade organizada de Santa Catarina, empresa e instituição que cederam seus profissionais especialistas na área ambiental para contribuir para que nós pudéssemos escrever aqueles artigos e criar a interpretação, criar o conceito correto de cada legislação e de cada artigo que a gente tinha que ser realizado.
houve uma participação efetiva. Muitas audiências públicas foram feitas por esta Santa Catarina fora, onde o nosso agricultor participava, onde o empresário do agronegócio participava, onde as instituições que representavam foi construída por várias mãos, por várias pessoas que nos ajudaram naquele momento tão importante. A corajosa exemplo de Santa Catarina que deu naquele momento, em 2009, influenciou, sem dúvida nenhuma, o governo federal e o próprio Congresso Nacional, que despertou para que pudessem e tomassem a iniciativa de também reformular o Código Florestal Brasileiro, que era uma legislação que dava uma inseguridade jurídica muito grande ao agronegócio. E poderíamos dizer que ela estava entre as maiores do mundo em termos de segurança jurídica. Pecava pela falta de objetividade, de normas absurdas, deputado Ivan. 16 mil leis, decretos e códigos regrava um jogo para todo o Brasil e não para estados que tinham situações diferenciadas, como Santa Catarina tinha. Como disse, foi uma lei possível naquele momento, onde conseguimos chegar com argumentos científicos e com a participação de especialistas, nós fazermos uma legislação que deu a toda a classe do agronegócio, o nosso produtor. Santa Catarina, temos praticamente 90%, deputado Berlanda, das nossas propriedades rurais são de pequenas propriedades, menos de 20 hectares, e que certamente, para aquela legislação, nós estávamos todos inviabilizados. Porque se você tinha dentro da sua propriedade de 20 hectares, ou de 10 hectares, de 15 hectares, um rio que cortasse, ele já estava inviabilizado porque tinha que deixar 30 metros de APP para cada lado. Se tinha 2 nascentes de água dentro dessa pequena área, você já tinha que deixar 50 metros para cada lado de preservação, inviabilizando praticamente todas as nossas pequenas propriedades de Santa Catarina. Tinha o absurdo de que não importava o tamanho da propriedade, em que você tinha que obrigatoriamente deixar 20% para a reserva legal. Tivesse ou não tivesse, você tinha que replantar. Isso inviabilizava praticamente todas as nossas pequenas propriedades de Santa Catarina. A norma estadual, ela foi criativa e reconheceu situações de consolidação de um capítulo que nós estabelecemos, deputado Sargento Lima. Um capítulo que consolidou as pequenas propriedades da forma que elas estavam. Essa consolidação praticamente foi o que salvou as propriedades. Você deixa a preservação que tem, independente do tamanho. Se é uma pequena propriedade, ele tem o direito de não, tem a obrigação de não mexer mais nenhuma mata nativa e aquela, independente do tamanho, ficaria substituindo a reserva legal e assim foi possível nós continuarmos produzindo aqui em Santa Catarina. Muito importante, as áreas de APP, aonde nós tínhamos um conceito que não regrava o jogo de pequena e grande propriedade, não separava, para todos tinha um regramento igual. Como disse antes, não importava a situação de cada estado, a regra era para o Brasil inteiro, e isso dificultava para os estados que tinham maior produção.
As áreas consolidadas deram o direito do nosso produtor, com uma área de 10, 12 hectares, que tinha lá um aviário meio próximo de um rio, de permanecer com aquela atividade, não podendo construir outras, é lógico, dentro de um parâmetro que foi estabelecido, mas não inviabilizar a sua propriedade. Se a casa estava próxima de uma nascente de água, ela tinha que ser demolida pelo Código Florestal. Nós consolidamos e ela permaneceu da forma que estava e o nosso agricultor produzindo. As áreas de preservação permanente, as APP, que era a regra geral para todos, que tinham que ter 30 metros de área de preservação, independente do tamanho da sua propriedade e independente da largura do rio existente naquela época. Nós regramos de uma forma diferente. Primeiro, criamos um conceito de pequena propriedade e o conceito de grande propriedade. Quem tinha mais, preservava mais. Quem tinha menos, preservava o que tinha de área florestal. E aí chegamos ao ponto, Ivan, de que fomos buscar não a questão de hectare, mas um módulo fiscal que era estabelecido pela reforma agrária, e deixamos um regramento de 5 metros longe de um rio, de um riacho, para as áreas que tinham até um módulo, que um módulo foi estabelecido em torno de 20 hectares. 8 metros para aquelas áreas de 1 a 2 módulos. 15 metros para a área de 2 a 4 módulos. E de 20 a 100 metros para as outras áreas, dependente do tamanho da largura do rio. Mas essas pequenas propriedades, além de ter que deixar os 5 metros, ela tinha uma observação importante. Não podia ocupar mais que 10% do seu território, da sua propriedade. Isso nos ajudou muito. A reserva legal, podendo ser substituir por floresta existente nas pequenas propriedades. E a grande propriedade também, facilitando, porque se eu tenho uma área que toda ela é produtiva e não tenho área de preservação, eu posso adquirir uma área de que um outro produtor tem e que preservou e que vai valorizar o seu terreno e deixar a minha reserva legal lá naquela outra propriedade para que isso nós pudéssemos manter a nossa produção e salvar e valorizar aqueles que tinham realmente preservado. Santa Catarina deu exemplo, deputado Ivan. Nós somos um estado que representamos apenas 1,3% do território brasileiro. Somos o mais pequeno em extensão. Mas mostramos ao Brasil que nós podemos produzir mais em pequenas áreas. E chegamos a um posicionamento de sermos o 4º maior produtor do Brasil, mesmo representando 1,3%. E um outro fato que chama a atenção, Santa Catarina tinha o direito, tinha méritos para, naquele momento, investir no Código Ambiental. Por quê? Porque nós temos 42% do nosso território catarinense coberto por mata nativa e preservada. Nós fizemos a nossa parte e damos exemplo ao Brasil, por isso tínhamos a oportunidade de fazer a lei naquele momento. Ouço Vossa Excelência, deputado Ivan, com satisfação. Deputado Chiton, e mais, além de tudo isso que Vossa Excelência falou, mas o governo avança nas questões dessa legislação do Código Ambiental, criando agora o licenciamento declaratório, a chamada LAC, que é um avanço ainda disso tudo que Vossa Excelência falou, o licenciamento ambiental declaratório, que vai permitir que um pequeno agricultor possa autodeclarar para a produção. Então, esse processo que Vossa Excelência fala, não é só resultado dessa magnitude que construiu o Código Ambiental Catarinense, mas o que vem se transformando o Código, se aperfeiçoando e melhorando a vida do catarinense, especialmente do pequeno agricultor e daquele que vive no campo. Aquela legislação, deputado, foi extraordinária e aos poucos a gente está melhorando, está aperfeiçoando, como agora, repetir, a LAC que foi aprovada. Muito obrigado por Vossa Excelência, governador Luiz Henrique, por ter dado esse passo em busca do futuro, em busca da sociedade.
Mais 30 segundos para Vossa Excelência concluir. É para isso que serve a Assembleia Legislativa, é para construir e melhorar a vida dos catarinenses. O senhor foi muito feliz quando trabalhou aquela proposta e mais feliz ainda de vê-la evoluindo. Parabéns, deputado Titon. Muito obrigado. Volto em outra oportunidade, senhor presidente, que nós temos uma preocupação muito maior agora, deputado Pedro, que o TRF4, me parece que chama-se assim, né? Julgou de que... Mais 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Que não pode os municípios regrar o jogo sobre as áreas consolidadas no perímetro urbano. E o STJ vai julgar agora, e que nós temos que fazer um trabalho nesse sentido, porque você imagina, deputado Ivan, Blumenau, que passam Rio Dentro, Erval do Oeste, Videira, que tem prédios, tem empresas que estão próximos do rio, você imagine se não valer a consolidação, nós temos que mexer com tudo isso e o transtorno que vamos criar, porque se valer para a área rural, pode valer também para a área urbana. Próximo horário destinado ao Bloco Social Liberal, PSL-PR, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Consulto o líder do bloco, quem fará uso da palavra. A palavra a deputada Ana Campagnolo, pela movimentação que vejo daqui, acredito que fará uso. Deputados, aqueles que nos ouvem também pela TVA e nos escutam pela Rádio Alesc. Como vocês sabem, eu tenho uma atuação bem relevante nas mídias, nas redes sociais, e através delas nós temos recebido pedidos, né, da comunidade. Eu recebi um pedido endereçado a mim e ao deputado Coronel Mocelin, que está aqui na casa hoje, e resolvi trazer para casa um curto vídeo, depoimento, pedindo por mais segurança na região de Itajaí e Brusque e pela sinalização da rodovia Antônio Raio. Por favor. Olá pessoal, eu sou Diego Amâncio, morador aqui do interior de Itajaí, e hoje a gente está aqui na comunidade do Brilhante. E o problema do Brilhante é a questão de segurança. Em poucos dias está uma média de 10 assaltos, e assalto à mão armada. Gente, é algo realmente triste, tá? As pessoas estão sendo assaltadas, pessoas com deficiência estão sendo agredidas, tá? A gente precisa de uma solução urgente. Eu faço um apelo à deputada Ana Campagnolo, ao deputado Coronel Mocelin, que é aqui de Itajaí, para que leve essas demandas para o governador do estado, tá? Vale lembrar que a questão de segurança pública, gente, é de responsabilidade do governo do estado. Então a gente está pedindo aqui para que olhem para essa comunidade. A parte do interior de Itajaí, como já disse em outros vídeos, é uma parte muito rica da cidade para ser tão abandonada dessa forma. Então a gente faz esse vídeo apelando para que as pessoas, as nossas autoridades possam olhar com mais carinho para essa região para resolver esse problema. Porque é uma agonia, gente, a pessoa acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar e não saber se os bens que ela suou para comprar vai estar em casa. É a pessoa que lutou a vida inteira para comprar um terreno, constrói uma casa sem acabamento nenhum para fugir do aluguel, não faz muro, não faz nada, e quando chega em casa, depois de um dia cansado de trabalho, infelizmente encontra a casa roubada. Faça um posto policial nessa área aqui, quando a gente liga para a polícia de Brusque, que é a mais próxima, não pode vir, porque não é do município. E a polícia de Itajaí é muito distante. Então faça alguma coisa para nós aqui, um posto na parte central, de repente na Itaipava, no Brilhante, que fique mais acessível para a parte do interior, porque eu tenho certeza que se continuar dessa forma, vai acontecer morte, vai acontecer uma tragédia pior do que já está acontecendo. Por gentileza, governador, haja antes que aconteça algo pior. Não reaja depois que alguém morrer. Esse é o apelo que a comunidade faz. Pedido, nós já apresentamos a indicação 0342.7 de 2019, solicitando ao governador e ao secretário de Estado de Segurança Pública a instalação de um posto de polícia militar, ou no mínimo que as rondas sejam reforçadas na região de Brusque e dos bairros principalmente de Brilhante e Limoeiro. Como os senhores sabem, antes de assumir como deputada, aliás, até o dia
6 ou 7 de julho, eu trabalhei como professora, então sou a professora mais recente eleita deputada aqui por essa casa, e trabalhei justamente nas regiões próximas a esses bairros. Eu me lembro que quando eu lecionava na escola Maria do Carmo, ouvia-se muitas queixas sobre a violência e a criminalidade nesses bairros do Brilhante e Limoeiro. E, coincidentemente também, para chegar ao trabalho, eu precisava passar todo dia pela rodovia Antônio Raio. E esses dias, recentemente, fui ao aniversário de um amigo lá da SBA Confecções de Brusque e voltei à noite, quase bati o carro 2 vezes pela falta de sinalização, pulei algumas lombadas que simplesmente não dava para ver que a lombada estava lá, não tem nenhuma sinalização para o motorista, a rodovia está sendo ampliada, reformada, mas a sinalização está absurda. Recentemente nós tivemos uma morte nesse trajeto, então eu vou passar mais um vídeo mostrando a reclamação do Diego Amancio sobre isso e da comunidade brusquense e itajaiense. Olá pessoal, eu sou Diego Amancio, morador aqui do bairro Limoeiro, e o vídeo de hoje é mostrando os problemas dessa novela, que é a duplicação da rodovia Antônio Raio, começando aqui pelo Limoeiro. Fizeram um buraco na frente do hotel, onde, segundo eles, precisavam fazer uma galeria que dá ligação aqui ao loteamento Zonta, para fazer a passagem da água. Só que quando começaram a abrir o buraco, isso depois que o asfalto já estava pronto, viram que se abrissem um pouco mais, iam mexer na estrutura do hotel e, consequentemente, dar um problema. Fecharam esse buraco e até hoje não vieram arrumar o problema aqui. Os moradores aqui estão reclamando da grande quantidade de poeira. Choveu agora há pouco, um pouquinho, então não aparenta tanto, mas a quantidade de poeira aqui é enorme. O barulho que faz aqui para os comerciantes da região está incomodando muito. Essa é uma obra que já foi motivo de protesto dos moradores, já foi feita reportagem por parte de vários órgãos de imprensa. Nós estamos aqui para mostrar essa vergonha que está em frente aqui à padaria, em frente ao hotel, e a população está aqui pedindo uma solução para esse problema. Pessoal, um outro ponto crítico é aqui na entrada do Limoeiro. Nesse ponto as máquinas vieram, elas quebraram a parte da rua que sai ali da escola, aterraram um ponto, abriram espaço no terreno que tem aqui do lado e, infelizmente, abandonaram a obra. Vem aqui, trabalham um dia, depois não voltam mais. Sempre essa novela. Muito buraco para quem vem da rua Itajaí em direção à rodovia Antônio Raio. A mulher que é dona aqui do campo, aqui chamado Campo do Moacir, reclama que vieram, mexeram aqui e não concluíram a obra, prejudica inclusive o negócio deles. Então, esse é mais um ponto crítico aqui dessa duplicação, que infelizmente o que era para ser bênção para a comunidade está se tornando uma dor de cabeça. Pessoal, estou aqui nesse trecho, aqui na frente nós temos a entrada do Brilhante, mais atrás a gente tem a entrada do Campeche. Como vocês podem ver nas imagens, nesse trecho a obra também foi abandonada. Ali mais para frente, a terra cedeu nos pontos em que eles estavam fazendo a duplicação. E nesse trecho a gente enxerga que essa é uma obra extremamente mal projetada. Por quê? Segundo informações que a gente tem, o retorno que estava programado para essa região vai acontecer depois da entrada do Campeche. Ou seja, a entrada está logo ali. Se o pessoal do Campeche quiser ir para a área central de Itajaí, vai ter que ir lá na frente no Limoeiro para fazer o retorno naquele trecho, para depois então se deslocar para a parte central de Itajaí. Segundo informações também, parece que a prefeitura ficou de fazer uma alça de acesso, Então a gente espera que as providências sejam tomadas tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura de Itajaí, para que essa comunidade, para que a nossa região possa de verdade ter gosto por essa obra. Aqui no Arraial dos Cunhas, nesse ponto, conversei com algumas pessoas da comunidade, segundo eles já pediram a construção de uma travessia elevada. Essa obra já foi aprovada, mas até agora, infelizmente, nada foi feito. Tem uma creche aqui perto, muitas pessoas passam de um lado para o outro e a velocidade em que as pessoas andam de carro nessa rodovia é muito grande. Então, a comunidade pede que se faça urgente as providências necessárias. No Arraial dos Cunhas tem um retorno improvisado que a comunidade pede que seja oficializado, até por conta da escola que tem aqui perto. Eu estou aqui na altura do quilômetro 4 da rodovia, onde nesse ponto está sendo construído uma passarela. É o único ponto da rodovia em que tem funcionário trabalhando e, segundo que os moradores também falam para a gente, essa é uma obra que caminha a passo de tartaruga. Segundo que alguns funcionários passaram para a gente, essa obra tem previsão de ficar pronta daqui 2 meses. Então,
a gente pede mais uma vez agilidade, não sabemos se para a empresa ou para o governo do estado, para que essa obra seja pronta o mais rápido possível. E não podemos deixar de mencionar que a rodovia já vem enfrentando uma série de problemas em pontos em que ela já foi concluída. Agora eu estou aqui no viaduto que dá acesso à Petrobras, em frente à antiga Ilha Brasil, e esse é o ponto que eu julgo ser o mais crítico de toda a rodovia. Segundo os moradores me relataram agora há pouco, já teve acidente com morte aqui há mais ou menos uns 50 dias, tá? Esse é um ponto extremamente perigoso de dia, e imagina à noite, porque a sinalização é extremamente precária. Eu mesmo já quase fui vítima de acidente nessa região. Então a gente faz um apelo ao governador do estado, aos deputados de Itajaí, a deputada Ana Campanholo, ao deputado Coronel Mocelin, para que leve essa demanda ao governador. A gente sabe que administrar o estado não é uma tarefa fácil, né? O governador assumiu faz poucos dias, mas a gente pede uma atenção especial em relação a essa obra, para que seja tomadas as devidas providências. Do Limoeiro até a BR-101 tem problemas que podem trazer morte, podem causar acidentes e trazer muito prejuízo à população. Então a gente faz o apelo ao governador, assim como já foi feito o apelo pela Prefeitura de Brusque, a Prefeitura de Itajaí, vários vereadores já entraram em contato com outros deputados, né? Então a gente faz também, através desse vídeo, um apelo para que a nossa demanda seja atendida, para que resolva o problema dessa rodovia, para que essa rodovia não seja apenas um local onde se recebe muitas multas, que infelizmente é o que está se acontecendo. Tá bom, pessoal? Peço que vocês compartilhem esse vídeo, vamos fazer desse vídeo nosso abaixo-assinado eletrônico, comente a sua indignação, coloque fotos de problemas dessa rodovia aqui nos comentários, compartilhe, marque as autoridades para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Até mais. Referente a esse pedido, nós entramos com a indicação 442.0 de 2014, solicitando ao governador e ao secretário de Estado de Infraestrutura a realização com urgência de obras de manutenção e sinalização das obras já em andamento da rodovia 486, rodovia Antônio Raio. Eu gostaria, inclusive, de oficialmente me desculpar com o Coronel Mocelin. Na nossa correria, nós esquecemos de pedir para o senhor ser subscritor dessa indicação, mas eu tenho certeza que o senhor apoia a resolução por ser da mesma região que eu. À parte, por favor. Obrigado, deputada Ana. Foi construída uma rodovia ligando Itajaí a Brusque, duplicada essa rodovia, esquecendo que ali no meio moram 20 mil pessoas. Tem famílias que moram de um lado da rodovia, construíram aquele muro Jersey, né? E do outro lado tem a escola. Chega a ter 5 quilômetros um ponto e outro 10 quilômetros para ter um retorno, não tem uma passarela. Eles têm que estar pulando o muro para ir na escola. Tem pessoas que têm o comércio de um lado e ele mora do outro lado. Famílias, pessoas idosas que têm que estar atravessando aquela rodovia de trânsito rápido e não tem uma passarela, não tem um túnel, qualquer coisa, ou pelo menos uma travessia elevada com uma forma de redução de velocidade. Eu já conversei algumas vezes com o secretário de Infraestrutura e eles colocam, a Secretaria de Infraestrutura coloca que eles estão impedidos de fazer, por exemplo, aquelas, ao invés de colocar aquele muro de Jersey, botar tartaruga, aqueles blocos com travessias elevadas, porque a legislação de trânsito não permite isso. E foi feito lá no Limoeiro até por decisão judicial. Então, parabéns pela também ter corroborado com isso. Nós já pedimos duas audiências com o secretário, ele infelizmente teve que ir para Brasília, mas acredito que nos próximos dias, para levar a comunidade até ali e mostrar os problemas que essa rodovia está causando para a segurança. Segurança de trânsito. Quanto à segurança contra o crime, também nós estivemos numa audiência, numa reunião do CONSEG, quase 4 horas de reunião, e eles expuseram todos esses problemas que a região ali do Limoeiro, do Brilhante, da Itaipava,
que tem, e estava presente também o comandante da Polícia Militar do 1º Batalhão, o subcomandante, comandante de companhia, e está sendo encaminhado também para a Polícia Militar. Sabemos que essa comunidade está bastante desassistida, em relação principalmente à questão do trânsito, a empresa que infelizmente praticamente abandonou a obra, dá para ver, e nós precisamos de uma solução urgente. Nós não pegamos, o governo não pegou esse problema, mas tem que resolver. Parabéns aí, obrigado. Obrigada, deputado Mocelin, e gostaria também de agradecer ao Diego Amâncio, que enviou esse material para nós, e já que estamos usando o espaço do partido para se pronunciar aqui, gostaria de recomendar também aos nossos eleitores de todo o bloco, né, para que continuem enviando esse material para a gente. É uma forma fácil e dinâmica de entrar em contato com as necessidades da população. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, é certo que a gente não sabe ainda quem é oposição, quem é bloco na casa, porque o governo não tem ainda feito as articulações, não tem precisado da Assembleia. Mas já se sabe que o próprio governo é a oposição, né? Porque se o governo traz para cá, para mostrar a desgraça que está as estradas de Santa Catarina, o próprio partido do governo usa a Assembleia Legislativa para dizer que as estradas estão uma droga, que a saúde está uma porcaria, que a educação está abandonada. Não precisa de oposição, ó. A Assembleia não precisa de oposição. O próprio partido do governo é a oposição. Quando a gente vê aí o governo mostrando a situação de uma estrada Antônio Raio de Brusque, o governo mostra que não tem comunicação, que não respeita nem os seus líderes do seu partido, senhor presidente. O governo precisa compreender para atender os deputados do seu próprio partido. Para o deputado do próprio partido não precisa mostrar aqui na televisão a desgraça que está Antônio Raio. O deputado do partido leva lá para o secretário de infraestrutura, porque essas imagens têm que ser mostradas para o secretário de infraestrutura. Não aqui nessa casa. Tem que ser mostrado para o secretário. Se o secretário recebe essa informação do Antônio Raio, receber as informações da SC 153, receber as informações da ligação Piratuba-Pinhalzinho, saber das estradas, da situação que está as estradas, mostrar a condição das escolas aqui, mostrar as condições da escola por quem é do partido do governador, leva isso para o próprio secretário, mostra para ele, mostra para o secretário qual é a situação da Antônio Raio, a situação das nossas escolas. É a primeira vez que eu vejo na política um partido político do governador mostrando as desgraças que está o Estado para o próprio governador. Eu não consigo compreender isso, senhor presidente. Presidente, por favor. Pela ordem, deputada Ana Campanholo. Obrigada. É importante lembrar que existem 3 poderes, um é o executivo e um é o legislativo. O deputado estadual, ele fala também em nome do povo e deve prestigiar as demandas do povo. Como foi visto, esse é o caminho formal para fazer uma indicação ao governador. A gente entrega, lógico, em mãos os nossos secretários. Ontem mesmo entreguei todas as indicações da educação na mão do secretário Natalino, que é da educação, mas o nosso eleitor, o nosso cidadão merece ser prestigiado, de forma que eu estou mostrando a eles que as indicações deles são ouvidas, são apresentadas e que os problemas são publicizados. O deputado estadual, por mais que ele seja do mesmo partido do governador, são poderes diferentes. Nós podemos pedir e demandar ao governador, mesmo sendo do partido dele formalmente, até mesmo para prestigiar o nosso eleitor, e nós vamos continuar fazendo, até porque o governo Moisés tem apenas 3 meses, não dá para resolver todos os problemas de todas as rodovias e escolas em 3 meses. Muito obrigada. Pela ordem, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para registrar a presença aqui nesta casa do vice-presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Jair Alexandre, também presidente da Comissão de Saúde, e também registrar a presença do Matheus Alexandre, que é coordenador estadual de Juventude, que nos prestigiam essa casa nesta tarde aqui, acompanhando nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde às nossas galerias e a quem nos acompanha de casa. Bom, algumas vezes, nós como parlamentares, gostamos, claro, de tocar em temas e tratar de temas que geralmente têm
grande impacto, que nós conseguimos enxergar com mais facilidade o problema. Entretanto, alguns temas, pela sua natureza um pouco mais técnica, um pouco mais árida, algumas vezes ficam relegados a segundo plano. E isso é um equívoco. É um equívoco porque esses temas são tão ou mais importantes do que, eventualmente, temas que trazem, talvez, alguma visibilidade a mais e adicional. Por isso, hoje, quero tratar de uma preocupação que ela é unânime entre o setor produtivo. Quem hoje produz no estado de Santa Catarina, principalmente o pequeno empreendedor, ele é unânime em relação à preocupação com o Bloco X. O Bloco X como eu falei, é um desses temas áridos e de natureza um pouco mais técnica, entretanto, de suma importância. O estado de Santa Catarina usa há 20 anos, fez a opção pelo ECF, uma opção que no Brasil todo já deixaram de usar há um bom tempo, pela sua, enfim, limitação técnica desse modelo de ECF. Agora, não bastasse essa limitação técnica, um modelo que no Brasil todo já deixou de ser usado, nós vamos aprofundar no erro, nós vamos piorar aquilo que já era ruim. Sim, a partir de junho, acaba o prazo para que todo empreendedor tenha que utilizar o Bloco X, o chamado Bloco X. O que se trata isso? É mais uma obrigação acessória para o empreendedor. Eu sou contador, mas eu preciso agora falar talvez contra a minha classe, porque quero falar a favor da população. E eu sei que até os contadores vão concordar comigo. Mas nos Estados Unidos, nós temos para cada 1.000 funcionários empregados em empresas privadas, temos um contador. Na Inglaterra, temos 500 funcionários empregados em empresas privadas para um contador. Aqui no Brasil, temos um contador para cada 200 funcionários. Isso significa o quê? Isso é reflexo do quê? Excesso de burocracia. Porque em nenhum país do mundo se gasta 1.958 horas para calcular e pagar impostos. Nenhum país do mundo. O segundo país que chega mais próximo a isso é a Bolívia, com 1.026 horas. Ou seja, já estamos por aqui com excesso de obrigações acessórias. Ao invés do Brasil estar preocupado com o seu produto, com o seu cliente, com o seu mercado, com a inovação, está preocupado com obrigação fiscal acessória. O Bloco X é uma dessas, e é uma dessas que não se justifica. O que é isso? Ao final de cada dia, todo empreendedor deverá emitir um saldo do seu estoque para o fisco. Isso mesmo, todo dia deverá emitir esse saldo entre o que saiu, o que entrou e o quanto tem de estoque. Parece algo relativamente simples, não é? Não, não é. Para quem empreende, isso é extremamente complicado. Primeiro porque quem empreende, a grande maioria, não tem esse controle preciso. 70% do setor de alimentação, por exemplo, não tem a ficha cadastral, não tem os seus insumos, ali a porcentagem de cada item que se usa no setor de alimentação. Ou seja, se um restaurante tem 10 quilos de sal, ele precisará dizer para que utilizou cada quilo e por que agora tem 8 quilos. Ou seja, mais uma obrigação acessória, tem um custo enorme, que novamente é o Estado transferindo aquilo que ele não consegue fazer, porque o Estado é assim, né? Ele cobra, aí ele vê que não consegue fiscalizar. O que ele faz na sequência? Passa o custo, o ônus, o incômodo de fiscalizar para o privado. Isso mesmo, ele terceiriza a função dele. E aí passa esse ônus para o privado, ele vai afetar toda pequena empresa, de 2, 3 funcionários, que vai ter que fazer um controle disso ali em time, ali, enquanto acontece, no momento que acontece.
uma pessoa apenas para manter isso atualizado, para poder cumprir com uma obrigação acessória. Eu fico imaginando o fisco catarinense recebendo esse volume de informação. Vocês acham realmente que essa informação vai ser utilizada para alguma coisa muito útil? Obviamente que não, eu duvido muito, mas é mais uma ação que inverte o ônus, né? Aqui no Brasil é assim, o empreendedor não tem que provar que o empreendedor é culpado, o empreendedor que tem que ficar provando sempre que é inocente. O Brasil botou o carro na frente dos bois, é engraçado isso, e acha que isso vai dar certo, né? Obviamente não vai dar certo, isso como não está dando. Aí a gente olha os índices que mostram a facilidade de fazer negócio no Brasil e ficamos, meu Deus, mas por que tão difícil? Aonde está essa dificuldade? Pois é porque a gente começa a aceitar essas coisas como natural. O bloco X, o prazo para a instalação é a partir de junho. Aprovei ontem aqui uma indicação ao governador Moisés para que ele possa prorrogar isso. E eu faço aqui um convite a todos os deputados. Nós temos falado muito sobre a importância do nosso setor produtivo, da cadeia produtiva catarinense. Falamos muito nisso, talvez tenha sido o tema que mais falamos nesse início de mandato. Então eu faço um convite a todos os senhores para que entrem junto nessa demanda. Nós precisamos prorrogar o prazo do bloco X, até que nós consigamos convencer o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado de Santa Catarina, a mudar esse sistema, a simplesmente revogar essa obrigação e mudar a sua forma de gestão fiscal. Isso simplesmente só Santa Catarina está indo nessa direção, todo mundo indo numa outra direção e a gente apostando no retrocesso. É isso mesmo, é o avanço, é o progresso do retrocesso. É uma loucura, A gente investe naquilo que dá errado. Como dizia Roberto Campos, não precisamos nos preocupar, não tem a mínima chance de dar certo. E é isso, não tem mesmo. Por isso, no dia 18 agora, na próxima semana, na quinta-feira, às 2 horas, os deputados que tiverem interesse, tiverem essa sensibilidade, entenderem que esse é um tema importante, estão convidados também a participar da reunião que estamos organizando no CRC, junto com diversas entidades do setor produtivo, porque nós precisamos sensibilizar e fazer o governo entender que não é colocando o carro na frente dos bois que a gente vai conseguir ter um estado de excelência. Com certeza não é assim. Nós temos que começar a pensar com o outro viés, porque é muito fácil, né? Da parte de lá, da parte do Estado, o Estado como ele é cobrador de impostos, ele não é pagador de impostos, é mais uma obrigação acessória. Do lado de cá, das pessoas reais que produzem, que estão trabalhando, estão sustentando tudo isso. Porque quem sustenta tudo isso é quem empreende e quem põe o seu capital em risco. Do lado de quem empreende, das pessoas reais que estão na rua trabalhando e fazendo, não é só mais uma obrigação acessória. É o tipo de coisa que simplesmente traz dor de cabeça 24 horas. Não há uma entidade que hoje a gente visite não fale desse tema. Então eu solicito e faço esse pedido de sensibilidade a todos os deputados, em especial o bloco governista, para que entenda a importância desse tema, porque de ponta a ponta do nosso Estado, hoje só se fala disso. É a preocupação principal do pequeno, do médio empreendedor, é justamente mais essa obrigação acessória que vai transtornar o dia do empreendedor catarinense, que ao invés de estar pensando em produzir, em inovar, em expandir o negócio, vai estar pensando em cumprir uma obrigação que algum técnico criou, descolado da realidade de quem produz. Uma parte, deputado. Obrigado, deputado Bruno. Cumprimento a Vossa Senhoria pela matéria. Eu tive uma reunião na ACIL em Lages, foi apresentada essa dificuldade. Só para a gente ter uma noção, só o programa vai ser mais de R$3.000. O empresário terá que ter um funcionário específico para a entrada e saída de toda aquela estrutura burocrática, prejudicando ainda mais aquele que sustenta, que mantém e que traz recursos para os poderes. Então, tá de parabéns, conte comigo, o que tiver ao meu alcance, eu sou um soldado nessa luta para que a gente possa valorizar ainda mais o pequeno empresário que realmente já está
sendo destruído, porque o leão é gigante, mas nas seus benefícios ele é um gatinho, né? Eu agradeço, deputado. E é impressionante como nós conseguimos investir naquilo que dá errado. É impressionante, nós chegamos na beira do precipício e damos sempre a opção de dar o passo além. A gente investe, aprofunda o erro. E esse é o caso. Eu, particularmente, estou cansado desse modelo de Estado que fala para o empreendedor: você não é bem-vindo, mas deixe a sua carteira aqui em cima da mesa, por favor. Estou cansado disso. Por isso, faço de novo esse apelo a todos os deputados. O convite está aberto, não é uma causa minha, essa é uma causa que deve ser dessa Casa Legislativa e todos aqueles que têm a sensibilidade com quem emprega, gera renda e paga tudo isso. Muito obrigado. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Pela ordem, os deputados Ger. Eu queria cumprimentar os nossos vereadores do município de Mirim Doce, aqui o Marcelo, a Helenir, o Sidney, sejam bem-vindos a esta casa. Pela ordem ainda, deputado João Amin. Acabo de ver aqui o nosso amigo de Uruçanga, o Poçante, então queria dar boas-vindas a ele e ao grupo aí que nos prestigia aqui na Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Com a palavra pelo tempo de até 6 minutos, Partido dos Trabalhadores, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, gostaria, à tarde de hoje, eu já tive a oportunidade aqui de fazer várias manifestações referente à temática que vou abordar, que é em torno de alguns impactos que a reforma assim chamada da Previdência irá trazer de maneira muito especial para os nossos agricultores, agricultoras e de maneira especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa sociedade. Praticamente, a proposta, ela destrói o modelo previdenciário que nós temos em nosso país e apresenta a proposta da capitalização, que já sabemos por resultados em outros países que ela não se sustenta. Muito pelo contrário, produz miséria, mal-estar e, ao mesmo tempo, também distancia cada vez mais as pessoas de poderem buscar e construir e sonhar com uma vida mais digna, com uma vida melhor. Nós vamos ver se aprovada da forma, da maneira como ela está sendo apresentada, infelizmente, nós vamos vivenciar uma miséria profunda, principalmente no campo, na roça, no setor da nossa agricultura. Infelizmente ou felizmente, no nosso estado, é um dos modelos que o país deve se espelhar, exatamente porque ele é composto por pequenas propriedades. E eu gostaria aqui de fazer uma menção, comparando-a um pouco com o impacto que Santa Catarina terá com a questão se essa reforma, da maneira, da forma como ela está sendo discutida e apresentada, for aprovada. O estado de Santa Catarina possui em torno de 7 milhões de habitantes. Destes, 1,4, 1.400.000 pessoas são beneficiárias
do INSS. Isso representa 20,37% da população. O valor do benefício repassado pelo INSS para Santa Catarina, ele totalizou em 2017 23 bilhões e 100 milhões de reais. O valor equivalente, basicamente, ao orçamento do Estado de Santa Catarina de 2017, que foi estimado aí em torno de 26 bilhões de reais. Portanto, só o repasse do INSS, ele corresponde basicamente ao orçamento do Estado de Santa Catarina. O que eu quero dizer com isto? Com essa proposta previdenciária, este valor será deflacionado e terá uma repercussão enorme no custeio e, ao mesmo tempo, também na qualidade de vida do nosso povo catarinense, do nosso povo brasileiro. E aqui eu aproveito ainda para citar um exemplo de um pequeno município. E eu pego o meu município, o município de Guaraciaba, que tem 10.200 habitantes. Destes, 3.500 habitantes são beneficiários do INSS, que correspondem a 34,16% da população. O valor do benefício repassado pelo INSS ao município de Guaraciaba totalizou em 2017 44,3 milhões de reais. No entanto, isso equivale a 15 milhões de reais a mais do que o orçamento do município de Guaraciaba de 2017. Então, vocês percebem a repercussão que isso vai dar lá na ponta, se esta proposta colocada no Congresso Nacional, ela prevalecer. Portanto, aqui é um momento seríssimo por parte de todos nós, cidadãos e cidadãs. Para concluir, deputado, 1 minuto. Presidente, para concluir, dizer aqui, é profundamente lamentável aquilo que vem acontecendo no Congresso Nacional. Uma proposta que acaba com um modelo solidário, público, da Previdência. E se impõe, se coloca exatamente um modelo de capitalização, aonde não existe mais a participação da parte patronal, do setor público e apenas do contribuinte. Então, o melhor é nem tirar essa parte do contribuinte, deixa como salário para que ele possa usufruir do jeito que ele quiser com essa parte que lhe é tirada. Então fica aqui o apelo para que todos nós possamos, de uma forma coletiva, fazer um confronto, nos afrontar contra esse modelo que, sem dúvida nenhuma, acaba com os direitos dos nossos trabalhadores. Esta presidência suspende a presente sessão até o horário destinado à ordem do dia, ou seja, até às 16 horas.